Realmente, a Carolina esgotou a fala à professora. Apenas acrescentar que a professora Rosângela Gomes, ela, toda vez que ela vai à BAM, é muito bem-vinda, é um sucesso total. Eu tenho certeza que essa live de hoje, um tema tão presente da atualidade, nesse tempo difícil de pandemia, não vai ser diferente. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, especialmente a presença da professora Rosângela Gomes, e vamos, então, à exposição. Lembrando que o nosso procedimento de questionamentos e de perguntas fica sempre ao final da exposição. Ok? Vamos em frente, então. Professora. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente esse convite. É um prazer estar aqui com vocês. É o que podemos ter nesse momento. É esse encontro virtual, né? Desejando que muito em breve possamos estar todos reunidos novamente lá na sede da ABAME, no auditório, para que possamos fazer mais essa nossa interlocução, né? Uma troca de ideias. E eu queria agradecer aqui o convite do Dr. Sidney, agradecer a Carolina pelo apoio e agradecer a vocês por estarem aqui na sala comigo, né? Muito bem. Quando o Sidney me ligou, eu vou fazer igual francês, hein, Sidney? Eu vou te tutoyer, eu vou te chamar de você. Quando ele me ligou, ele perguntou, pode dar uma palestra, uma live para a BAME? Eu, claro, sempre. A agenda para a BAME está sempre aberta. E ele perguntou o tema da sua escolha. E eu disse para ele que eu queria falar um pouquinho sobre a sucessão dos bens imóveis diante de uma realidade que o nosso escritório está vivendo nesse momento. Nós temos tido uma procura muito grande por fazer testamento, por tomada de decisão apoiada, dúvidas quanto, após a morte, se o testamento deve ser aplicado, existindo um companheiro que foi omitido, né, na disposição testamentária. A questão, ou até não existia quando o testamento foi realizado, a questão da sucessão, né, do inventário. Vai ser judicial ou extrajudicial? O que é melhor? Então, essas dúvidas que surgem, e eu acho que aqui o nosso tema, ele chama uma troca de ideias, né? Na verdade, eu estou falando para colegas, então, na verdade, a ideia aqui primordial é a gente realmente fazer quase que um brainstorm a esse respeito. E, principalmente, pontuar algumas questões que, a meu ver, passam um pouquinho ao largo quando nós, advogados, damos uma consultoria ou atendemos a um cliente. Porque algumas coisas são tão banais para nós e tão óbvias, e para o cliente que não é do campo do direito, até em sendo, passa um pouco desapercebido, né? Algumas ideias. E, somando a isso tudo, eu não sei se vocês viram o Fantástico de 15 dias atrás, onde eu apareci dando uma entrevista sobre a questão da sucessão do Gugu Liberato, né? E o interessante é que acabou que o assunto não foi, a matéria não foi sobre o assunto que me foi consultado de início, eles fizeram um recorte quando eu falei do inventariante, mas o assunto inicial era sobre a curatela testamentária. Olha que coisa interessante, né? Então, vamos começar falando da questão da curatela testamentária. Quer dizer, morre uma pessoa, deixando herdeiros necessários, e no testamento ele indica um curador para gerir o patrimônio dos filhos menores, ou, se houver, incapazes.
Quer dizer, toda a questão do poder familiar, né? Quer dizer, existe um genitor para aquelas crianças e foi indicado um curador no testamento que não é o genitor, até porque ele não vai ser curador, ele vai exercer o poder familiar. Existe conflito entre o poder familiar e a curatela? Quer dizer, se houve no testamento a indicação de um curador, mesmo sendo estranho ao vínculo de parentesco, né? No caso não, foi a irmã do morto, do testador, que foi indicada, mas mesmo sendo alheio a esse vínculo de parentesco, existiria um conflito aparente? Nos autos do processo de inventário, isso foi questionado. Aliás, está sendo questionado pela mãe das filhas do falecido. No meu entender, não existe esse conflito. Por quê? Porque o poder familiar não foi afastado. O poder familiar, ele vai ser exercido pelo genitor supérstite na medida em que o patrimônio do filho menor necessite de uma representação ou assistência, dependendo da idade desse jovem. Criança até os 16, adolescente, ou dos 16 aos 18. E quem vai exercer essa representação desse menor para os atos da vida civil do seu patrimônio será o seu genitor no exercício do poder familiar. Entretanto, tudo aquilo que versar a respeito de patrimônio do inventário, notadamente bens imóveis, é o curador testamentário que irá representar esse herdeiro incapaz ou relativamente incapaz. Então, acho que esse é um ponto relevante, importante para a gente entender como é que essa sucessão testamentária pode se dar. Outra questão importante em relação aos bens imóveis é a conta que é feita, falando já da sucessão testamentária, né? Essa conta que é feita no testamento. O testamento é interessante, porque na nossa cultura, é a cultura brasileira, né? Eu acho que é uma herança que a gente tem aí da Península Ibérica. Nós temos uma reação muito grande a fazer um testamento. É como se nós em fazendo o testamento, nós estivéssemos já sentenciando a nossa morte. E é interessante porque a nossa morte já está sentenciada do momento que a gente nasce, né? A única certeza que nós temos na vida é que iremos morrer. Quando? Não sabemos. E esperamos sempre que seja muito adiante, né? Mas, infelizmente, é algo que vai ocorrer. E nós não nos preparamos para isso. E veja agora esse momento que nós vivemos da Covid, né? É um momento onde as pessoas estão desesperadas, buscando fazer testamento como uma grande saída. Saída para quê? Saída para a sua última vontade, saída para uma solução de dilemas da vida, para a proteção de pessoas que se ama e que deseja deixar amparadas. É interessante isso. Outro dia eu estava conversando com uma tabelinha, uma oficial, né, de notas, que é nossa conhecida, já deu várias palestras na AMAN. E ela estava me dizendo, Rosângela, eu em média fazia antes dessa Covid um testamento por mês, agora eu estou fazendo um por dia. E é interessante porque as pessoas procuram o testamento, mas existem outros mecanismos, né? Então vamos começar a princípio falando dos mecanismos que a gente tem para poder gerenciar esse patrimônio, né? Construído durante a vida e que em algum momento ele será transmitido aos sucessores. O clássico é o testamento, né? É onde, por última vontade, o testador estabelece ali a regra da sua sucessão.
Importante é que nesse testamento, nós já sabemos disso, mas não custa lembrar, ele só poderá estar dispondo, em ele tendo herdeiros necessários, né? Ele só poderá estar dispondo de 50% do seu patrimônio. Senão, haverá redução das disposições para se alcançar a proteção da legítima quando da morte. Outro ponto relevante no testamento é que ele não serve apenas, como eu já disse ainda há pouco, para distribuir patrimônio. Ele serve também para indicar o inventariante. Porque o inventariante, em regra, pela lei, seria o companheiro, seria o cônjuge, em havendo uma relação, né, de união estável ou de casamento. Na sequência, os herdeiros. E no testamento, pode o testador estar indicando uma pessoa de sua confiança para ser o inventariante. E aí ele o será. Outro ponto importante é que o testamento também serve para excluir herdeiros ou reabilitá-los, né? Quer dizer, vamos imaginar que um dos sucessores tenha efetivamente praticado um daqueles atos que impliquem na famosa indignidade, né? Ou ilegitimidade sucessória. O testador pode ali estar reabilitando ele, perdoando, dizendo, não, quero que me suceda. E isso vai atar pés e mãos dos sucessores em qualquer hipótese de arguição de indignidade. Por outra via, pode também estar deserdando. Claro que não é aquela deserdação como existia nas ordenações do reino, né? Meu filho vai casar com a jovem que é do meu desagrado, eu estou deserdando. Não. Tem as condições precisas estabelecidas na lei. É um elenco taxativo que nós já conhecemos e, em não estando naquele elenco, também não poderá haver a exclusão da sucessão. Também esse testamento, ele vai servir o tempo todo para discriminar patrimônio existente, né, dentro do bojo do patrimônio do morto. E falando do patrimônio do morto, nós sabemos que a primeira coisa que nós vamos contabilizar nessa herança, que é o todo indiviso, são os créditos e débitos. Então, os débitos também serão pagos pelas forças da herança. E aí, nessa hipótese, existindo credores e houve uma disposição da totalidade do patrimônio, inclusive, veja bem, o testador, no testamento, ele pode estar direcionando 50% do seu patrimônio até para pessoas estranhas à sucessão. Mas ele pode, nos outros 50%, que é a legítima, estar dizendo como, dentro do parâmetro legal, ele gostaria que os seus herdeiros necessários recebessem o seu patrimônio. E pode até estar dispondo no seu testamento para todos os herdeiros necessários, dizendo como isso poderá ser feito. Então, o testamento é um instrumento muito interessante, né? Agora, existem outros instrumentos interessantes também. Outros instrumentos que apoiam essa sucessão de bens imóveis. Qual o outro instrumento que nós poderíamos mencionar? A tomada de decisão apoiada. Ou seja, se uma pessoa vier a ficar incapacitada, e nós estamos falando aqui da Covid, e nós sabemos que o tempo de recuperação dela é um tempo longo, né? É um vírus que nos pega de surpresa, mas ele não sai com facilidade, ele é apegado, né? E ele pode deixar sequelas. Então, a tomada de decisão apoiada ela é muito interessante porque a pessoa está elegendo alguém que irá representá-lo em todos os atos da vida civil, se porventura vier a necessitar de um curador.
Então, veja bem, a pessoa já está indicando quem ele gostaria que fosse nomeado seu curador em existindo uma incapacidade de decisão, ainda que relativa, ok? Não precisa ser a plena, pode ser a relativa. Outro instrumento interessante, esse sim focado em bens imóveis, é criar uma empresa, né? Uma empresa familiar que vai gerir esse patrimônio de um conglomerado de pessoas. Então, na hora em que você cria essa empresa, você quase que joga para escanteio um inventário. Porque o que vai existir? Vai existir uma empresa que já está ali dividida entre os seus sócios. E os sócios são os herdeiros. Outra solução muito interessante, mas aí depende de capital, porque vai pagar imposto, né? Seria a doação com cláusula de usufruto. Então, em vida, a pessoa já faz a disposição do seu patrimônio para os seus sucessores, colocando uma cláusula de usufruto em seu benefício, né? E, claro, isso daí espanca, isso realmente afasta a sucessão, o inventário, pelo menos em relação aos bens imóveis. Pode ser até que esse inventário exista, se houve dívidas posteriores à doação, se existiram, se deixou-se patrimônio, capital aplicado, conta bancária, mas será uma coisa muito mais simples de ser resolvida do que a questão imobiliária. Porque a questão imobiliária, ela é um gasto muito grande, né? Que os herdeiros acabam tendo. E é impressionante como muitas vezes, por conta exatamente da consciência de que os herdeiros não têm que jogar patrimônio seu no inventário, as forças da herança que respondem por aquelas dívidas, mas acaba se deixando, por exemplo, negligenciando com o pagamento de condomínio, pagamento de impostos, e nessa hora acaba vindo esse patrimônio imóvel a uma penhora, que não é o interesse dos herdeiros, né? Mas também para se chegar a isso, muito tempo já se passou. A grande dúvida também é alugo ou vendo. Então, o bem imóvel, ele é um patrimônio sólido, mas dentro de um momento de recessão, ele não é um patrimônio com uma liquidez fácil. Então, acaba sendo quase que um ponto de discórdia para os herdeiros. Então, se essa pessoa em vida já fez a disposição desse patrimônio, deixando uma cláusula de usufruto, ela já está afastando sobremaneira qualquer tipo de discórdia em relação a seus sucessores, né? E principalmente em relação a possíveis relacionamentos afetivos que venha a ter, né? Lembrando a vocês que hoje a linha divisória entre o namoro e a união estável é quase que uma linha tênue, né? E muitas vezes aquele que se pensou que fosse um companheiro, ou até um amigo, uma amiga, uma companheira, acaba na hora da sucessão por morte arguindo uma união estável. E muitas vezes as provas são tão robustas e tão difíceis de serem contestadas que leva essa união estável. E ao levar essa união estável, ainda que esse patrimônio esteja já em nome dos herdeiros, né? Vai ver se a data em que a doação foi realizada e pode ser até anulada essa doação por força do regime de bens que esteja compondo essa união estável. Ou se não, se esse patrimônio imóvel existe, mas já foi determinado em testamento a quem caberia, como última vontade do morto,
ainda que o regime de bens da união estável não comporte uma sucessão do companheiro, ele terá sempre o direito real de habitação. Então, quase que o herdeiro está levando a propriedade, mas não terá a posse, né? E hoje, com o entendimento do STF de que o companheiro tem os mesmos direitos sucessórios do cônjuge, não há que se falar em tempo, nem em condição. Quer dizer, o companheiro ou o cônjuge superte poderão, inclusive, ter uma nova relação afetiva e permanecerão morando no imóvel. Claro que com todos os encargos, mas permanecerão morando nesse imóvel. E o sucessor vai ter que ficar de braços cruzados, aguardando ali, né, ou a renúncia a esse direito, ou o fim da vida desse companheiro que tem esse direito real de habitação. Então, vejam bem que a questão imobiliária ela é uma questão que suscita uma série de aspectos a serem abordados, né? Além dessa questão da sucessão nos bens imóveis, eu queria aqui rapidamente também falar para vocês da questão do inventário, né? Então, existindo bens imóveis, qual a melhor opção? Essa é uma questão que chegou até no nosso escritório semana passada. A pessoa deixa bens imóveis, deixa um capital também em dinheiro, em espécie, em aplicações no banco, e a dúvida dos herdeiros, que estavam todos em harmonia, todos concordando com a forma de sucessão, mas a dúvida era, faço extrajudicial ou faço judicial? E para afastar qualquer dúvida, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: tem dinheiro para pagar o imposto de transmissão? Porque no extrajudicial esse imposto de transmissão é pago a priori. Quando você chega no cartório para fazer o inventário, você já pagou todos os impostos, já tirou todas as certidões. Então, é um capital inicial que você está ali tirando, colocando, né, aplicando. Você já tem a conta do falecido bloqueada, então não é dele que você vai tirar. Você vai tirar do seu bolso, do bolso dos herdeiros. E depois, claro, vai haver a reposição pela divisão. Mas é uma despesa inicial, um aporte, e dependendo do valor dos bens imóveis envolvidos, o imposto é um imposto alto. O valor vai ser um valor alto. Se não tem esse capital inicial, vai para a via judicial, porque na via judicial esse imposto é pago ao final. Então, você vai ter todo um procedimento que demanda tempo. Hoje, inclusive, dependendo do andamento do processo, é um tempo até curto, né? Estourando 1 ano, dependendo, a não ser que tenha muito questionamento, que tenham dúvidas, que tenham processos paralelos, tal como uma arguição de investigação de paternidade, uma incapacidade, né, que aí os prazos contam em dobro, questionamentos advindos da própria Procuradoria do Estado ou do Ministério Público, enfim. E esses prazos nossos aqui que estávamos falando antes da live, né, todos suspensos. Então, ressalvando essas questões, mas se o inventário estiver diante de uma harmonia entre os herdeiros e com todos os documentos em dia, não há por que levar estourando 1 ano, 6 meses a 1 ano. Isso também depende da vara, né, em que caia. Com sorte, é esse o tempo que vai se levar. Então, imaginando que esse tempo seria um tempo para que os herdeiros pudessem também se capitalizar para o pagamento de um imposto. Quando em juízo, muitas vezes você não tendo esse capital para pagamento dos impostos, mas tendo patrimônio, como já me aconteceu, era uma casa em Botafogo, e o que eu pedi à juíza, e ela foi muito diligente, entendeu perfeitamente. 8 herdeiros, uma casa, eu pedi, tinha outros bens, mas tinha essa casa,
que já tinha um comprador, e aí o que eu arguí com a juíza? Tinha que ter o recolhimento do imposto de transmissão alto. E eu disse para ela, bom, então a senhora, por favor, autorize a venda do imóvel, vendendo o imóvel, faça a reserva do valor do imposto, o valor da compra, o adquirente vai depositar em juízo, né? Em conta judicial, faz-se a reserva do imposto, recolhe-se o imposto e depois faz-se a partilha desse valor para os herdeiros. Ela concordou, assim foi feito, e a reserva do imposto foi feita e o imposto foi quitado. Então, tudo também depende dessa conversa que é feita nos autos. E isso é muito interessante, porque só pode no processo judicial. O extrajudicial você tem que vir, como diria o outro, by the book, né? Você tem que vir exatamente como manda a lei, até porque, lembrando que o oficial de cartório, ele não tem o mérito, ele não avalia, né, os interesses das partes, ele cumpre a lei, ele está sujeito ao princípio da legalidade. Então, se algo foge àquilo que está dentro da lei, ele não vai fazer, né? Então, também é uma via interessante para se questionar com os herdeiros, né? Bom, a live ela não tem o objeto de ficar uma exposição muito longa, para não ficar cansativo. Então, eu vou propor, Sidney, que dentro dessas questões aqui abordadas, eu também gostaria de ouvir as perguntas de vocês e a gente fizesse aqui uma troca de ideias mesmo nesse momento. Pode ser? Perfeitamente, perfeitamente. Então, Doutor tá. Bonan levantou a mão. Já levantou o dedo. Já levantou o dedo. Levantei o dedo, né? Vamos lá. Posso falar? Sim. À vontade. Bom, doutora Rosângela, na verdade eu sempre atuei muito nessa área, né, de sucessões, mas surgiu agora o inventário, cujo falecido deixou um carro, tá, que ele deu de sinal lá 30 mil, pagou mais 5 prestações, e uma casa que é uma posse irregular. Para o carro, né, a família já se prontificou dizendo que não terão como pagar uma prestação de R$ 1.500. Né? A minha pergunta eu peço agora um alvará só para vender o carro, uma vez que essa posse irregular no futuro ela pode vir como uma sobrepartilha, se for o caso, ou seria só um inventário? Vamos lá. Em relação ao carro, ele foi financiado. Foi. Financiado junto a alguma instituição financeira? Isso, Itaú Financeira. Que é o dono do carro. Tá. O dono do carro não é o falecido. É o banco. Mas ele estava pagando, ele tem a posse dívida. dele. Não, o que você vai botar é a dívida. Não é o carro, é a dívida. Entendeu? Porque o carro é do banco. É uma alienação fiduciária, o banco é o proprietário. O banco vai retomar na medida em que não haja o pagamento. Vai retomar e vai vender o veículo. Sim, mas havendo pagamento. Isso. Havendo pagamento. A quitação do carro? Não digo a quitação, é porque a diferença hoje dessas prestações está em torno de 40 mil. O carro valeria, sim, 70 mil. Mas aí a pessoa continuaria a pagar. Uma outra pessoa estranha à família, né? Ela aceitaria pagar essas prestações. Tudo bem. Mas aí como fica? Um pedido ao juízo para que o Itaú, nesse caso, o juízo transferisse essa dívida? Então, olha só. Você vai ter uma vez... Nós estamos entrando na área de contratos. Sim. Uma das partes morreu. Sim. O devedor.
ele no espólio, que você já está me dizendo que ele não deixou. Tá? Ele deixou, por exemplo, dinheiro em banco? Não, não deixou. Corrente? Pois é. Então, na verdade, é quase que um inventário negativo, porque ele tem uma dívida. Eu digo que é quase que, por quê? Porque ele tem os valores que ele pagou desse carro, mas ele ainda não é dono desse carro. Então, existe um terceiro que quer quitar o débito e quer transferir para ele esse automóvel, imagino eu. Sim, Correto? correto. Esse terceiro, na medida em que ele paga, ele, ao fim e ao cabo, ele quer ser o dono do veículo. Então, o que vai existir junto ao banco é uma novação. O banco, ele vai entender que morreu, até porque hoje, com a expedição do atestado de óbito, ao cancelamento automático do CPF, todas as instituições bancárias são comunicadas, e isso está durando 15 dias, 15 a 30 dias, então o banco já sabe que o devedor morreu. Portanto, esse contrato, a pessoa que vai pagar não vai mais pagar na prestação do morto, vai ter que fazer um contrato novo. O banco certamente vai vir buscar o carro, porque o carro é dele, que não vai haver pagamento. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que os herdeiros, junto com esse interessado, cheguem no banco e façam um novo contrato. Já esse terceiro sendo o novo devedor. Ok? Ok. É isso. É uma boa Em ideia. relação à posse, isso nem precisa ir a juízo, a não ser que o banco exija, mas eu acho que não precisa. E se precisar, é só comunicar o juízo e, claro, o juízo vai autorizar que os herdeiros assinem, porque o que eles estão fazendo? Se desincumbindo de uma dívida, tirando essa dívida das costas do espólio. Tá? Entendi. Tudo bem. E aí, na novação, se houver algum retorno de dinheiro, e aí é o acordo entre as partes, esse retorno de dinheiro vai para o espólio, vai ser depositado em conta judicial. É algo que pode até ser pedido, né? Para se houverem outras dívidas, outros débitos do morto a serem Entendi. quitados. Em relação à posse, se esse bem não está em nome do morto também. Então, duas coisas podem acontecer. Essa posse, os herdeiros entrarem com uma usucapião, somando o tempo deles ao tempo do morto, de posse do morto, e aí essa usucapião seria do espólio do morto, para se transformar em propriedade, e sim haveria sobrepartilha. Mas, claro, na medida em que entrasse com essa usucapião, eu recomendaria vivamente informar ao juiz orfanológico. Tudo bem. Tá? Respondido? Obrigado. Nada. Carolina, Oi, doutor Sidney. não, eu queria que a professora falasse a questão operacional da tomada de decisão apoiada. Isso seria como feito isso? Através de uma ata notarial? Tomada de decisão apoiada é uma ata notarial, sim. Portanto, é no cartório de notas, aonde a pessoa, que com capacidade, ela tem que estar capaz, evidentemente, ela faz a escolha de uma pessoa que o representará em toda e qualquer circunstância que no futuro se apresente e que lhe retire a capacidade, ainda que de forma relativa, né? Então, eu acho que essa tomada de decisão apoiada para a questão de bens imóveis é muito importante, porque já aconteceu de chegar no escritório uma pessoa diagnosticada com Alzheimer inicial,
portanto, ainda estava lúcida, mas já estava com a sentença de que iria perder essa capacidade, e ela deseja fazer essa tomada de decisão apoiada, sobretudo para gerir bens imóveis que são a sua única fonte de renda. Então, ela escolhe uma enteada para que essa enteada, e veja, ela está afastando inclusive os filhos, porque ela não confia nos filhos. Então, ela escolhe a enteada, que é como se fosse uma filha, para que essa enteada venha a gerir esse patrimônio dela, no caso dela vir a perder essa capacidade. E quem foi a testemunha nessa tomada de decisão apoiada? O cardiologista e o geriatra. Porque aí a gente se cerca, não precisa de laudo. Ela ainda não estava com a capacidade, ela está com a capacidade plena, entendeu? Então, ela vem com o apoio dos médicos, os médicos são as testemunhas, e essa tomada de decisão apoiada foi um instrumento que deu a essa pessoa uma tranquilidade muito grande. Foi feita há um ano atrás, ela ainda está nesse processo, ainda tem capacidade, mas veja bem, essa enteada já tem ali em mãos um documento que, no momento em que essa senhora venha a necessitar de uma interdição, né, ela já tem um documento ali elegendo uma pessoa que, inclusive, promoverá a própria interdição dela. Então, esse ponto é muito interessante, porque a tomada de decisão apoiada, duas coisas eu tenho que dizer. Primeiro, ela não é um testamento. Tá? Não é um testamento. Ela é um documento onde simplesmente alguém está dizendo, olha, se eu, no futuro, necessitar de alguém que me represente, eu quero que o Sidney me represente. E o Sidney é meu parente, não é meu parente, é meu amigo, é uma pessoa em que eu confio, é meu advogado, é a pessoa em que eu confio. Então, eu estou indicando essa pessoa. Pode ser alterado? Pode, enquanto essa pessoa tem capacidade para a prática dos atos civis, ela hoje escolheu o Sidney, amanhã perdeu a confiança no Sidney por alguma razão, vai escolher a Carolina. Então, isso pode ser alterado enquanto essa pessoa está com capacidade. Outro ponto importante para se entender. Na tomada de decisão apoiada, não se está dispondo de patrimônio. Está simplesmente indicando alguém. E a tomada de decisão apoiada difere do chamado testamento vital. O que é o testamento vital? É um documento onde a pessoa determina que, se em algum momento ela ficar ligada a aparelhos ou depender de química para sua sobrevivência, que ela não quer nenhum tratamento paliativo e nem ficar vinculada a aparelhos que determinem a sua sobrevivência. Isso é testamento vital. É uma coisa completamente diferente. O tomador de decisão, ele pode desligar aparelhos? Não, não. Isso é um ato dos filhos, isso é um ato do cônjuge, isso é um ato do companheiro. O tomador de decisão é um gestor de patrimônio, representando, inclusive judicialmente, se for o caso, aquele que o elegeu como tomador de decisão. Professora Rosângela, a Marta Gandolfo, ela pergunta: essa pessoa que está sob efeito da decisão apoiada tem capacidade de fazer testamento? Não, não. Não pode testar, ela é um mero gestor. Ela vai alugar, estamos falando de bens imóveis, então ela vai alugar. Ela pode vender um bem? Não, só se for em juízo. Ela vai ter que ir em juízo
A não ser que na tomada de decisão apoiada esteja claro, esteja expresso os poderes que estão sendo a ela designados. Aí, se na tomada de decisão colocou que ela pode vender patrimônio para sustentar essa pessoa, no caso da sua incapacidade, sim, aí ela poderá vender. Se não, não, ela só vai gerir esse patrimônio, administrar. Entendi. E em relação à tomada de decisão, ela tem um prazo pré-determinado? Ela pode ser revogada a qualquer tempo? Ela pode ser revogada enquanto aquele que a praticou, enquanto aquele que praticou o ato, aquele que tomou a frente para escolher quem o representaria, estiver com a sua capacidade plena. Porque no momento que essa pessoa perca a capacidade, é evidente que ela não pratica mais ato nenhum. E aí a tomada de decisão apoiada passa a vigir. Um ponto importante é que a tomada de decisão apoiada ela não tem limite de prazo. Você escolheu, eu escolhi o Sidney que vai me representar até minha morte. Perfeito. Espero que eu vá primeiro, viu, professor? Professora? Professora, Olha, a Marta Gandolfo pergunta Tudo bem? que a Marta Gandolfo faz outra pergunta. Mas só um minutinho aqui. Tá. Só um minuto. Como nós temos o preconceito com a morte, né? É um troço tão interessante que a gente fica até arrepiado. É uma live sobre quê? Sobre morte. Jesus, eu não quero ouvir, não. Faz a pergunta. Só para lembrar que o Bonan já saiu da sala, né? Tem outro Bonan aqui, quando eu puder. Não, mas o... voltou. André Bonan quer fazer uma pergunta. Eu não saí não, doutor Sidney. Não saí não, é que... Ele está escondido. Fiquei escondido um pouquinho aqui, mas não saí não, estou na área. A Marta faz uma outra pergunta. Ela diz o seguinte: um óbito ocorrido em 2004 no Estado Civil de separado judicialmente, com 3 imóveis e depósitos bancários e 2 filhos como herdeiros. Cerca de 6 anos depois foi reconhecida uma união estável pós-mortem, retroativa ao ano de 1982. Na época do óbito, o artigo 1790 ainda estava vigente. A partilha ainda não ocorreu. Pergunta: tendo o óbito ocorrido em 2004, a partilha pode ser baseada no artigo que ainda não havia sido considerado inconstitucional? Olha só. Nós temos que ir na decisão do Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, que estendeu para os inventários em curso a eficácia da sua decisão. Então, eu acho que esse é um ponto sensível. Por quê? A lei que rege a sucessão é a lei da data do óbito. Então, em tese, seria a lei vigente, ou seja, o artigo 1790 do Código Civil. Ocorre que o STF, o ministro relator, quando proferiu o seu voto, ele entendeu por bem que os inventários que já tivessem terminados estavam, respeitando o ato jurídico perfeito, né? Estaria completo, ou seja, a partilha foi com base no 1790, essa partilha é válida. Não tem que se arguir agora a invocar a inconstitucionalidade do 1790. Porém, ele fez a ressalva que alcançaria, sim, essa inconstitucionalidade os inventários que estivessem ainda em curso. Então, respondendo a essa pergunta, sim, vai retroagir a data do óbito e o 1790 não será aplicado. Eu recomendo vivamente que leia, inclusive, para embasar o pedido, e aí eu não sei, ou a defesa, eu não sei qual é
o polo onde se está, né, onde a advogada está, mas eu recomendo que leia a decisão, né, o relatório do ministro Barroso, o voto dele na arguição de inconstitucionalidade do 1790 do Código Civil. Perfeito. Ela agradece aqui. Muito obrigada. A doutora Alessandra Ávila fez uma pergunta aqui. É o seguinte: qual é o momento do recolhimento do IPD no inventário judicial? Deixa eu formular minha pergunta aqui. Eu tenho mais uma dúvida. É o seguinte. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Boa Rosângela. noite. Boa noite. Eu estou num momento que a juíza já deu a sentença do inventário. Foi feito o último formal de partilha, a última partilha, né, formal de partilha, e ela sentenciou e na sentença ela citou aquele formal de partilha. Esses dois documentos já são os documentos que satisfazem o inventário final, independentemente do imposto, ou, essa é a minha dúvida, ou após a sentença eu tenho que recolher o imposto, depois é que a juíza vai expedir a partilha, o formal de partilha que vai valer para os registros civis. O formal de partilha ele só pode ser levado ao registro depois de recolhido o imposto. Tá. Agora a pergunta com relação ao imposto. Até porque você vai ter que comprovar. Tá. A A dúvida com relação ao imposto. É um caso de remissão, porque o óbito foi de 1972. Então, eu preciso da homologação da Cefaz. O problema é que eu não estou conseguindo essa homologação, tá? Em razão da pandemia. E eu precisava desse inventário concluído para dar entrada em outros atos processuais para a legalização da escritura pública de um imóvel. Então, estou parada nisso? Olha só, a Cefaz está trabalhando. Nós estamos conseguindo fazer tudo online com eles. Mas eu não estou conseguindo a liberação do login, porque eu fazia todo o cadastramento, eu faço junto a um cartório. E como é extrajudicial, eu estou tendo que cadastrar e eles não me deram a resposta. Eu já mandei e-mail para todo mundo da Fazenda. Deixa eu te perguntar. Você vai perguntar, não, é uma dica que eu te dou. O que aconteceu? Aconteceu exatamente semana passada uma situação como essa no inventário. E sabe o que eu descobri? Claro que, como todo escritório, nós temos sempre em toda a procuração mais de uma advogada, né? Nosso escritório é um escritório feminino. Então, tem mais de uma advogada ali, né, atuando. O seguro morreu de velho, né? E aí, o que aconteceu? Uma das advogadas da procuração fez o cadastro na Cefaz e quem estava pedindo o login era outra advogada. Então, a Cefaz não estava reconhecendo, ela não estava dando autorização porque não era aquela que fez o cadastro, entendeu? Entendi. Agora, se o teu caso foi você que fez o cadastro e é você que está pedindo login, eu acho, e você está dizendo que já tentou de todos os meios na Cefaz, o que eu posso te dizer? A gente acaba tentando ver por outras vias, né? Então, depois, se você quiser, você me passa por e-mail a sua demanda, que eu pergunto ao contato na Cefaz se ele aceitaria te responder ou te ajudar, tá bem? Ai, maravilhoso, porque esse inventário do meu avô, que minha avó está com 95 anos, e toda noite essa mesma pergunta do inventário, que eu vou morrer, que esse inventário não vai ficar pronto, então eu preciso resolver isso.
Você tem meu e-mail, não tem? Não, vou anotar agora. Posso O anotar? Sidney passa para você, Tá bom, tá bom. tá? Você pode passar, Sidney, meu e-mail para ela? Claro, passo, Tá. passa. Então, ele te passa o meu e-mail e você me conta a sua história. Tá Tá ótimo, bem? obrigada. Tá bom. Ok, obrigada. O doutor André Bonan, gostaria de fazer uma pergunta. Então, professora, está me ouvindo? Sim, como vai, André? Tudo bem? Tudo jóia. É uma questão aqui pontual, tá? É um caso concreto que eu tive em que eu estava representando uma interditanda. No caso, eram duas filhas, né? Uma delas entrou com uma ação de interdição da mãe. A mãe, ela não estava incapaz, tanto é que naquela audiência em que o juiz faz uma espécie de entrevista, A cariação, sim. da cariação, o juiz ele considerou que ela estava em condições plenas de discernimento e tudo mais, só que como ela tinha uma idade muito avançada e as duas filhas, elas não se entendiam, uma inclusive era minha cliente, né? Eu estava representando a interditanda e uma das filhas, que embora não fosse parte no processo, ela participava da situação, né? E a outra filha que entrou com a ação. O fato é que, durante essa audiência, o Ministério Público, ele vendo que não haveria ali uma interdição propriamente dita, mas que as filhas elas não estavam chegando num consenso em relação a essa assistência com a mãe, o Ministério Público sugeriu que fosse feita uma tomada de decisão assistida, né? Ele, no final da audiência, ele mesmo Uma decisão apoiada? tomada de decisão apoiada. Ele propôs isso para a juíza acolheu e abriu um prazo para que a gente apresentasse esse instrumento em juízo. Eu representando a interditanda e a advogada da autora representando a autora. E aí a minha dúvida foi, essa tomada de decisão, ela não tem que ser de iniciativa da própria pessoa? Claro. Ou ela... Então Isso que eu nesse estou pensando caso... assim. Eu estou pensando, mas que maravilha, né? Que coisa boa. Quer dizer, o juiz determina por uma decisão judicial, olha, meu amigo, você vai fazer uma tomada de decisão apoiada. Vai amanhã no cartório, eu dou 5 dias para você aparecer aqui com a tomada de decisão apoiada. Escolha aí quem você quiser. Né? Foi isso. Foi mais ou menos isso que o juiz definiu. Fixou um prazo de 60 dias. Como ela, interditanda, não concordou, não houve o cumprimento do prazo e o processo teve a sentença, né? Teve a sentença de improcedência da interdição e, enfim, não surtiu o efeito. Acabou. Mas a minha dúvida ficou, né? Será que teria essa possibilidade? Não. O juiz ele pode, nesse caso, dar uma orientação. Mesma coisa o Ministério Público. É sugestão. Olha, mas não uma imposição. Apenas explicando, né, as partes. E como uma sugestão, mas não dá prazo para aparecer em juízo e mostrar, olha, escolhi A, B ou C. Né? Isso é uma decisão que cabe à pessoa que quer ser representada. Ela é uma escolha, é uma faculdade que ela tem. A semelhança do testamento também, que é uma faculdade. O juiz pode impor, o juiz pode chegar, poderia dizer assim, olha, a senhora, por favor, faça um testamento aqui e venha. A senhora tem aí 1 mês para me trazer o testamento aqui em juízo, né? Para eu ver que a senhora já sabe como vai dispor do seu patrimônio. Não pode. Então, da mesma forma, é a tomada de decisão apoiada. É uma escolha, é uma faculdade. É uma faculdade jurídica que a pessoa tem. Sabe aquele conceito de direito subjetivo, faculdade jurídica, né? Direito potestativo, primeiro período de faculdade, é isso aí. Então, pronto. É uma faculdade. O juiz não pode impor, não. Ele poderia sugerir, explicar, dizer o que é. Porque vejam vocês, quantas dúvidas estão aqui sendo trazidas em torno dessa tomada de decisão apoiada, que
é algo que mesmo nós, advogados, ainda tateamos, né? Poucos conhecem o instrumento. Já me aconteceu de eu chegar para um cliente e sugerir: por que você não faz uma decisão apoiada, já que você está com tanta resistência aí em relação a teus filhos? Então, o que é isso? Eu não vou fazer um testamento? Eu já fiz um testamento. Eu digo: não, testamento é uma coisa. Testamento, você está falando do teu patrimônio. Tomar decisão apoiada, você está escolhendo em vida ainda quem vai administrar esse patrimônio. Se você amanhã ou depois, eu brinquei com ele, ficar babando na gravata. Aí, disse assim: já entendi. Então, veja em juízo, o juiz e o MP podem até dar uma sugestão, mas jamais uma imposição. Tá ótimo. Doutora Rosângela, voltando lá atrás na pergunta do Bonan, a doutora Réia pergunta: na pergunta do Bonan, quem representaria o falecido junto ao banco seriam os herdeiros e não o inventariante? Olha só, se já tiver inventariante, se o inventário já foi aberto e já tiver nomeado o inventariante, seria ele sim. Se não, se ainda não houve abertura do inventário, são os herdeiros que podem vir todos. Afinal, no momento da morte, você tem a transmissão automática da herança. E o que é a herança? A herança é o todo indivíduo, composto por créditos e débitos. Perfeito. Doutora Rosângela, eu pergunto, qual a diferença da procuração para a tomada de decisão apoiada? Porque na procuração também o mandante ele pode nomear uma pessoa para gerir os bens dele. A diferença é a seguinte: na procuração, ela requer a capacidade, né? Então, olha bem. O que acontece na procuração? Eu, Rosângela, estou dando uma procuração para o Sidney me representar. Então, o Sidney está vindo praticar atos que eu poderia praticar. Ok? Que eu tenho capacidade de praticar. Mas que, por uma circunstância qualquer, nesse momento, eu não posso. Então, é o Sidney que está ali me representando. Na tomada de decisão apoiada, essa pessoa não tem capacidade mais. E ela antecipadamente escolheu alguém que irá tomar as decisões por ela. Então, mas se ela tem capacidade para tomar decisão, como ela vai escolher uma pessoa para decidir? Veja bem, ela escolheu essa pessoa quando ela ainda tinha capacidade. Sim. Entendeu? Quando ela ainda tinha capacidade, ela opta por dizer: se algum dia eu vier a perder essa capacidade por algum motivo, total ou parcialmente, quem eu quero que tome os atos que seriam em meu benefício, tomada de decisão. Quem tome os atos que eu decidiria, seja a Carolina. Entendi. Então, o efeito dela é futuro. Né? É futuro. A procuração, o efeito é presente. E esse dado relevante de que a pessoa que é o mandante, ele tem capacidade. Ele tem capacidade plena. Entendeu? Entendi. Porque, inclusive, o tomador de decisão, ele pode revogar uma procuração. Interessante. Interessante. Entendeu? Na tomada de decisão, então, fica ali estabelecidos os limites de atuação. Né? Sim. O ideal é que fique muito bem delimitado qual seria o papel desse tomador de decisão, tá? Pontuado. Agora, se não tiver pontuado, ele terá decisão sobre todos os atos patrimoniais, não existenciais, mas patrimoniais. Entendi. Ou seja, ele não desliga um aparelho, por exemplo, se a pessoa está ligada a aparelhos. Entendi. Isso é um ato existencial.
Mas Entendi. atos patrimoniais ele pode tomar, sim, decisões. Para atos Professora, residenciais seria o outro instituto que você mencionou, que me fugiu agora. Testamento vital. O testamento Testamento vital. Isso. Testamento vital, exatamente. Perfeito. Que ganha esse Obrigada. nome de testamento, mas não é um testamento, né? Na verdade, é uma escolha, um ato onde a pessoa está dizendo como ela gostaria que fosse o seu direito a morrer. Sim. E veja, não é nesse testamento vital que ela vai colocar, eu quero ser cremada. Não. Ser cremada é outro ato. Entendeu? Testamento Ela vai vital estabelecer não vai ali dizer, se olha, ela não quero me submeter a tratamento experimental, se não houver cura para minha doença, ainda encontrada. Não quero ficar ligada em aparelhos, se esse for o único meio de me manter vivo, entendeu? Pode até colocar no testamento vital, não quero hidroxicloroquina, não quero cloroquina, não quero tomar esses remédios, não quero um remédio que tenha efeito colateral. Você está entendendo? Professora, eu só espero que com essa sua colocação, a nossa reunião aqui não seja uma reunião a nível ministerial, viu? Não, Deus me livre, não. Boca suja, não professora, chega. Fala. só aproveitando um gancho da pergunta da Carolina, então, pelo que eu entendi, essa tomada de decisão apoiada ou assistida, enfim, ela serve para... É como se você estivesse dando um passo anterior a uma instituição. Definir ali quem que seria o curador, ela já teria essa decisão para facilitar esse segundo momento pós-incapacidade. Acho que a função do Instituto seria mais ou menos essa. Aí a minha pergunta é, como ficaria a responsabilidade desse gestor? Né? Eventualmente, ele pode incorrer ali em algum ato ilícito, em alguma manobra que venha prejudicar os herdeiros do assistido, né? Da pessoa ali que não está em plenas condições. Como que funcionaria isso? Seria via judicial? Bom, André, uma coisa que você tem que entender é que essa tomada de decisão apoiada, ela só vai existir enquanto a pessoa estiver viva. Sim. Tá? Morreu também. A mesma coisa. E aí se compara com a procuração, né? Morreu, acabou aquele ato de disposição de vontade. Ok? Aí sim, cabe aos herdeiros analisar como é que foi gerido esse patrimônio. Ah, tá. Entendi. E se esse patrimônio foi gerido de uma forma que viesse a dilapidar o patrimônio, ou seja, há que se entender que a semelhança da curatela, e não é uma curatela, tomar decisão apoiada, curatela é outra coisa. Mas a semelhança da curatela, esse tomador de decisão, ele também tem uma responsabilidade grande. A responsabilidade dele é sempre em prol do interesse daquele a quem ele representa. Que, no caso, será um incapaz. Uma pessoa incapacitada de tomar decisão. Entendi. Então, se os herdeiros, após a morte, analisando os atos praticados, né, enquanto aquela pessoa estava sendo ali representada e incapaz, praticou através da mão do tomador de decisão, representada, portanto, que esses atos foram lesivos ao patrimônio e não atos benéficos, claro que esses atos vão ser anulados ou a responsabilidade desse tomador vai ser trazida aos autos e aí é responsabilidade civil. O patrimônio dele é que vai responder.
A Cristiana Mendes pergunta, esse apoiador quem seria? Sempre um médico? Não, quem a pessoa eleger. Eu não disse ainda há pouco, ela não deve ter ouvido, que a minha cliente escolheu uma enteada. E essa enteada não é médica, ela é uma pintora. Famosa até, mas é uma pintora. A Marta Gandolfo pergunta, a pessoa que ainda não perdeu totalmente sua capacidade de raciocínio, embora já tenha o diagnóstico de Alzheimer, ainda pode adquirir um imóvel e fazer testamento? Se ela não está interditada, ela pode. Claro que corre-se o risco depois da morte dos herdeiros dizerem que, olha, nessa data ela já estava com as suas faculdades mentais comprometidas, né? Eu já tive um caso de anulação de compra e venda de bem imóvel, porque a pessoa, o alienante, ele morre de um tumor cerebral. E nós sabemos que o tumor cerebral ele é rápido, né? E o prazo entre a morte e a compra e venda foi de 1 mês. Então, nós conseguimos provar em juízo que a doença já tinha sido constatada muito antes e que, certamente, por laudos médicos, né, inclusive do próprio médico da pessoa, dizendo que o discernimento dele já estava comprometido, e aí a gente conseguiu anular essa compra e venda. Mas veja, a princípio, se a pessoa não está interditada, ela pode praticar todos os atos da vida civil. Agora, tem um detalhe. O oficial do registro, o oficial de cartório, o oficial de notas, na hora em que vai lavrar uma escritura de compra e venda, ou uma promessa de compra e venda, se ele percebe que a pessoa está com dificuldade de assinar, que a pessoa está com dificuldade de entender o ato que ela está fazendo, praticando, ele não vai lavrar isso daí. Ele vai questionar e vai dizer, não, peraí, a senhora não está entendendo o que está acontecendo? Se não está entendendo o que está acontecendo, eu não posso. Perfeito. Entendeu? Então, cabe também ao oficial, na hora em que vai fazer a lavratura, ele ter esse comprometimento com a lisura do ato que está sendo praticado, porque senão a responsabilidade será dele também, né? O doutor Pedroso pergunta, Bonan, eu vi a sua pergunta, mas como o doutor Pedroso tem o link sobre tomada de decisão apoiada, eu vou fazer a dele primeiro, tá? Depois eu volto para a sua. O doutor Pedroso pergunta, a tomada de decisão apoiada pode ser feita por escritura pública, uma vez que a decisão diz parte de pessoa capaz? Ela é feita por escritura pública. Ela não é um instrumento particular, ela é feita por escritura pública. Perfeito. O Bonan pergunta, tendo o banco tomado conhecimento do falecimento, o Itaú precisará ingressar com processo para retomar o carro? Sim. Sim. Ele vai fazer isso, com certeza. Bonan, respondido? Responde na garagem, Bonan. É o jeito. Não, o caso é sumir com o carro e deixa o outro lá pagando a prestação até o final. Eu não ouvi você dizer isso. Não ouvi. Ó, eu não sei, tá? Eu não estou aqui, não sei por que caiu agora. Eu só fui induzido. Eu só fui induzido. Está sendo gravado, hein? Não, essa aula está sendo gravada. Eu só fui induzido, doutora Rosângela. Mas o certo aí, no caso, então, no processo ele vai ter uma defesa, aí se discute, né, esse novo contrato, essa nova ação, né, porque a pessoa, a viúva lá e os herdeiros têm interesse no carro e continuar pagando essa prestação. Então, como fica a entrada que ele deu de R$30 mil? Olha, o que eu recomendo é que vá procurar o gerente, que vá procurar o banco, sabe? Eu acho que sempre é uma coisa mais ética. Ficar esperando o banco executar é uma coisa complicada. Pois o que o banco vai fazer? Ele vai pedir, inclusive, a penhora da conta corrente.
para garantir o pagamento das prestações, entendeu? Uhum. Tá bom, doutora, obrigado. Antes que tudo aconteça, é melhor ir lá e fazer a renovação. Então, Professora. obrigado. Bom, não, eu só dizer o seguinte, que amanhã o Bonan vai ser acordado com aquele helicóptero, né? Passando sobre em Cabo Frio, né? Não é, Bonan? Estamos na área, estamos na área. Professora. Polícia Federal, vai vir lá de Brasília. Olha. Não vai vir da BAM, não, vai ser de Brasília. Privilégio, né? Só para ilustrar, eu tive um caso desse de uma cliente minha, em que o marido dela sofreu, inclusive, o falecimento dele deu em razão da consequência de um acidente, de uma colisão do veículo que estava em alienação fiduciária. A busca e a apreensão foi muito rápida. Nós nem esperávamos por isso, ela não foi notificada, e até porque a relação que ela tinha com ele era aquela união estável de fato de 30 anos, mas eles não tinham uma união estável de direito, e a gente estava mais focado a querer resolver o problema da pensão dela, né, e do reconhecimento de união estável. E, de repente, apareceu, o banco chegou lá na residência dela e fez a busca e apreensão do carro, e levou. E aí, sim, tem todo um processo, aí você vai fazer a defesa judicialmente. Mas é muito rápido. Por isso que eu estou dizendo, se a pessoa não quer perder o veículo, é melhor ir lá e fazer a renovação. Não é algo que vai demorar anos, não. Não, nesse caso aí, ele vai usar o decreto 911, né, doutora? Aí realmente é rápido. A gente também é pedra e também somos... O banco vai usar desse meio aí, sim, mas se vem com o processo, a gente já pode dar um jeitinho. Não de esconder o carro, entendeu, doutora Rosângela? Não. Eu não ouvi. Não sei, caiu agora, olha. Caiu a minha internet, caiu. Obrigado, doutora. Nada. Professora. Diga. Então, eu, sem querer aqui, acabou a bateria do meu celular, mas eu consegui pegar a sua explicação, tá? Sobre a tomada de decisão apoiada. Só em relação ali ao início, em que a senhora falava sobre as formas, né, de sucessão ali, de proteger o patrimônio, que teria a opção da criação de uma empresa, ou então uma empresa familiar, ou então uma doação, né, com reserva de usufruto, essas hipóteses incidiriam os impostos, né? Eu imagino, você transferir o patrimônio para a empresa, você teria que pagar o imposto. E na doação também. Então, essas duas opções da procuração, né, e da reserva e da tomada de decisão apoiada, elas não teriam o imposto ali como um obstáculo, no caso, né? Seriam umas alternativas menos onerosas, digamos assim. Sim, a princípio, né? Porque o que acontece quando se você parar para pensar, o valor que você vai recolher do imposto mais adiante, quando o óbito vier, que aquele bem pode estar muito mais valorizado, se você agora tem o capital, vale mais a pena você fazer já a doação, entendeu? Para não deixar esse ônus. Então, eu acho que tudo é uma escolha. São cartas que se colocam na mesa na hora em que o cliente chega com a dúvida, né? O que eu faço com o meu patrimônio, tá? Outro ponto relevante, esse patrimônio foi adquirido durante a união estável ou o casamento, ou esse patrimônio vem de sucessão hereditária, já é um patrimônio de família, né? Esse patrimônio é composto do quê? Ele é composto de lojas, apartamentos, casas, terrenos, ou é só a moradia da pessoa? Então, isso tudo são como é que eu vou dizer? São elementos que você apresenta, né, com soluções para o teu cliente, mas a decisão é do cliente. Né? Você tem que mostrar os prós e os contras, mas a decisão é do sujeito. Tá bom. Obrigado. Professor, eu acho até que nessa linha, acho que não fugindo do tema, mas a questão do planejamento sucessório,
né? Sim. Olhando justamente a questão dos impostos, né? Tendo em vista que o imposto de transmissão, causa-morte, doação, já é sensivelmente mais elevado, né? Da transmissão intervírus, e que é até pior. Quer dizer, a gente observa que, nesse momento, os estados, inclusive, estão mais quebrados do que já estavam, e Sim. existem inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional para chegar a uma alíquota que hoje vai variando, dependendo do estado, de 4% a 8%, até 20%. Então, talvez, não sei se a professora discorrer um pouco sobre essa questão do planejamento sucessório, porque também, como o André Bonan colocou, é uma questão que a gente precisa observar isso com mais atenção, né? Claro que a decisão é do cliente, né? Mas a questão da orientação. Né? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o planejamento sucessório, cada dia que passa, ele é essencial. Principalmente para aqueles que têm um patrimônio, né, imobiliário significativo. Porque o que ocorre? As pessoas elas não refletem essa questão de imposto. E é muito cruel na hora em que você chega numa sucessão hereditária e o herdeiro não tem dinheiro para pagar o imposto. E aí você fica com o cachorro correndo em volta do próprio rabo, né? Quer dizer, o inventário fica parado, o herdeiro não tem como recolher o imposto e ele também não quer se desfazer daquele bem imóvel que muitas vezes é a moradia dele. E aí como é que fica? E o resultado disso a gente conhece quando trabalha com regularização fundiária. São muitas vezes sucessões em cima de sucessões que não foram abertas justamente porque não tinha dinheiro para recolher imposto. A gente já conseguiu, junto à Cefaz, a OAB, numa reunião que nós tivemos com a Cefaz, Comissão de Órfãos e Sucessões, presidida pela professora e doutora Rose Mello, já conseguiu, junto à Cefaz, uma regulamentação de imóveis de baixo valor para dar isenção. Né? Então, bens imóveis de pequeno valor não teriam uma isenção nesse recolhimento. Existe essa possibilidade, né? Então, existe dentro desse planejamento sucessório essa ideia, né, de você pensar como seria o amanhã para aqueles que ficarão. E isso é fundamental, porque é um carinho, é um cuidado, né, que deve ter com seus herdeiros, com certeza. E essa ideia toda dessa nossa conversa é um grande planejamento sucessório. Sem dúvida que é. Perfeito. Carolina? Eu acho que caiu. Carolina? Eu acho que ela caiu. André, tem uma pergunta a fazer? Não. Só agradecer. O microfone, Carolina. Abre o microfone. O microfone da Carol fechado, só isso. Obrigado, Dani. Oi, Eu esqueci, é porque eu caí, meu microfone estava fechado, eu esqueci de abrir. Professora Rosângela, o doutor Pedroso pergunta: professora, poderia aprofundar um pouco mais sobre quais são os prós e os contras da empresa familiar? Prós e contras da empresa familiar. Bom, primeiro que é uma pessoa jurídica, né? Eu acho que quando você cria uma empresa familiar para gerir bens imóveis, os herdeiros eles têm que estar em harmonia. Essa é a primeira questão. Por quê? Porque nós, à semelhança de qualquer sociedade, nós vamos ter cotas. Todos serão donos de todo o patrimônio. O patrimônio todo imobiliário vai ficar para a empresa. E cada um terá uma cota dessa empresa. Então, a harmonia entre esses herdeiros ou possíveis herdeiros, que agora são sócios, é fundamental. Ponto relevante. Quem vai gerir isso aí? A escolha do gestor.
Ponto relevante. As cotas são isonômicas ou são distintas? Essas questões, elas devem ser sopesadas e não é por aquele que é o proprietário do patrimônio, normalmente é um pai, é um avô, não é por ele, é por todos. Isso tem que ser colocado na mesa. Quando nós, no escritório, criamos uma empresa familiar para a gestão de bens imóveis, nós colocamos um cenário para todos e que todos sentem e façam essa decisão, essa escolha. Nesse momento, aqui eu gostaria de lembrar a vocês que é necessário que o advogado ele se coloque no papel, não de decisor, mas no papel de colaborativo. Ele vem mostrando que existem prós e existem contras. Qual é o grande contra? O grande contra é a desarmonia. O grande contra é o desequilíbrio das cotas, desequilíbrio abusivo, desequilíbrio único gestor, ou melhor, um único sócio, ele tem um número de cota maior, uma proporção maior, e acaba, no instrumento constitutivo, ele tendo uma opinião maior. Por outra via, outro contra é o minoritário, que, como muitas vezes a decisão tem que ser tomada por todos, aquele que tem uma cota menor, ele pode subir, eu costumo dizer que ele sobe no banquinho, né? E diz, não, eu não quero, e aí nada é feito. Então, eu acho que essa questão da harmonia dentro dessa empresa familiar é fundamental. Outra questão relevante é a possibilidade de alienação desse patrimônio. Então, quando você cria uma empresa familiar, ela é para a administração desse patrimônio imóvel, não é para venda. Então, o que se pressupõe é que essa família vai querer permanecer com esse patrimônio, não vai se desfazer desse patrimônio. Então, esse é um ponto que deve ser colocado nessa mesa, né, na hora em que o advogado colaborativo senta e apresenta as opções para o seu cliente, né, na hora em que ele pensa em criar essa empresa. Tá? A questão dos impostos, que acabam sendo também uma questão positiva, porque é uma pessoa jurídica, não é mais uma pessoa física, né? A questão desse patrimônio já estar dividido, porque aí, nesse caso, você foge do inventário. Quase, não é uma burla, mas é um meio de você blindar um pouquinho a questão do inventário quando só se tem bens imóveis para ser o objeto desse inventário. Então, no caso, existindo uma empresa familiar, com isso já direcionado, é simplesmente a substituição do gestor, a substituição de um dos cotistas pelo seu sucessor. Então, não há necessidade do inventário nesse caso. Então, eu acho que é muito bem-vinda, dependendo da situação familiar, a empresa familiar de gestão de patrimônio imóvel é algo assim muito, muito relevante. Mas, volto a dizer, na hora em que se cria essa empresa, há necessidade de que todos estejam em consenso. Professora, nesse caso que o Pedroso colocou, os imóveis incorporados a essa pessoa jurídica, eles não teriam incidência de transmissão? Não. Não. Seria uma vantagem, né? É uma grande vantagem. Como eu disse, é a questão do imposto, né? A questão fiscal é relevante para você criar uma empresa. Agora, tem que estar em harmonia, porque senão você está criando um buraco sem fundo de problemas.
Tem que analisar muito bem em todos os institutos, né, para poder tomar uma decisão muito correta, para saber qual caminho tomar, né, professora? Por isso que eu, há um tempo atrás, coloquei lá na ABAME uma palestra sobre práticas colaborativas, né? A gente, no escritório, atua muito com essa área, esse segmento das práticas colaborativas. Porque é justamente você colocar a responsabilidade na mão do cliente, né? Porque é muito interessante esse papel do advogado. Aí o cliente diz assim, não, mas eu fui orientada pelo meu advogado. Então, o advogado agora, ele tem que se colocar também diante de um cenário com tantos instrumentos, ele tem que se colocar também humildemente como aquele que oferece, que mostra um caminho, mas a escolha é do cliente. E eu acho que isso é muito, muito importante. Buscar sempre o consenso e porque sempre a alternativa mais adequada àquele meio familiar, aquela situação entre as pessoas, entendeu? Porque, vejam bem, hoje o Poder Judiciário, o Tribunal do Rio de Janeiro, ele está respeitando muito o acordo. E se vem de um acordo, de um consenso, de uma união de vontades, ele não muda aquilo. É quase que um mantra que é cantado, principalmente em segundo grau. E então, aí, professora, uma pergunta que eu faço em função dessa sua última colocação. Os gravames de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, que foram expressos em testamento passado, hoje, há como o tribunal entende que isso pode ser revogado? Veja bem, Sidney, não é o consenso. O gravame é a imposição de vontade do proprietário, na hora que ele está transmitindo. Sim, mas eu digo assim, quer dizer, num bem que, por exemplo, hoje, é um bem que... Depende. Eu vou te responder assim, depende. Eu já vi decisão recente dizendo que o gravame tem que ser mantido, já vi decisão dizendo que o gravame tem que ser levantado pelo interesse da parte proprietária, herdeira, que precisava vender o imóvel, era um gravame de inalienabilidade, precisava vender o imóvel para um tratamento de saúde. E não tinha dinheiro nem para manter aquele imóvel. Então, o gravame foi levantado e, claro, o dinheiro que sobrou da venda do imóvel e do tratamento foi depositado em conta, numa poupança, por ordem judicial, para o sustento daquela pessoa, né? E até com a possibilidade de compra de um imóvel de menor valor para moradia. Então, o juiz fez ali um arranjo. Agora, eu já vi gravame ser levantado sem nenhuma justificativa. Eu já vi gravame ser levantado sem dizer para quê. Pessoa capaz, lúcida, com dinheiro na mão, assim, meu avô me deixou esse imóvel com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Levanta porque eu quero comprar outro imóvel em outro bairro mais chique. Levantou. E não foi, e olha, não houve nem a subrogação real, que deveria haver, mas não houve a subrogação real. Não foi para o imóvel novo, não. O imóvel novo ficou, inclusive, comunicando com o companheiro. Então, o gravame, hoje, é uma grande dúvida, né? É a maneira como você argue e dependendo do teu interlocutor do outro lado da mesa, ali mais alto, né? Okay. Perfeito. No tablado. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Rosângela? Aqui no chat, doutor Bonan levantou o dedinho.
Vai lá, Bonão. Doutora, eu só vou pedir à senhora para poder autorizar o doutor Sidney a me disponibilizar também o seu e-mail. Claro. Eu vou depois lhe passar o número de um processo que a senhora tocou logo no início, que há 10 anos, se esse processo tivesse sido encerrado antes dessa decisão do Barroso, estava tudo resolvido. Só que há 10 anos esse processo criou uma série de entraves, né, esse inventário, e agora a outra parte está caindo em cima disso. A senhora entendeu? Se não fosse essa pandemia aí, meus prazos estavam correndo. Então, é sobre isso que eu queria ter a sua ideia. Tá? Se for o caso, a gente pode até fazer uma parceria. Hoje é a palavra da moda. Tá bom? Então a senhora fala com o doutor Sidney aí. Ok, tá. Sidney, pode passar aí o e-mail. Muito obrigado. Até uma próxima. Um abraço. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer imensamente nossa palestra, que foi uma verdadeira aula para a gente, da doutora Rosângela. Muitos elogios chegando aqui. Não, muitos elogios chegando aqui, doutor Munir, doutor Edson Balbino, doutora Kátia, falando excelente palestra. Aguardaremos outras com a doutora Rosângela Gomes, muito didática. Obrigada. Parabéns. Amigo que pelo elogia, conteúdo, muito agradecido. Amigo que elogia não vale, né? Não, vale sim, vale sim. Doutora Andreata, parabéns pelo conteúdo, muito agradecido. Marta Gandolfo, maravilhoso esse encontro. Cristiana Mendes, agradeço muitíssimo, grande professora. A Marta diz, didática, simpática e acolhedora. Verdade, tenho que concordar. Sula Covre, muito bom. Vânia Baeto, uma maravilhosa aula. E, enfim, muitos elogios aqui à professora, muitos elogios também aqui à ABAME que realizou esse encontro, ao Dr. Sidney, sempre a diretoria de cursos com apoio do Dr. Sidney, agradeço também demais. É muito bom trabalhar com esse ambiente, sempre de apoio, de amizade, e agradeço muito a todos os presentes. Doutor Pedroso está falando, doutora Rosângela, muito obrigada, excelente sobre todos os aspectos. Tânia, parabéns, mesmo chegando no final. Cristiana Mendes, obrigada a todos vocês. Nossa, não para de chegar aqui elogios, só elogios. Obrigada. Nós agradecemos. Eu que agradeço muito a vocês, claro, a gentileza, a delicadeza de me ouvirem. Estou sempre à disposição da ABAME, sempre que houver necessidade. E qualquer tema da área do direito civil, seja do interesse da ABAME, estou às ordens para fazer a live. Agora espero que brevemente a gente possa, embora eu seja grupo de risco, mas também espero que brevemente a gente possa estar aí fisicamente em contato, né? Pessoalmente na ABAME, porque isso vai significar que o vírus foi debelado finalmente. Tá? Então, olha, muita saúde a todos, muito obrigada aí pela atenção de vocês e pelo carinho. Doutora, professora Rosângela, mais uma vez, está aí o sucesso que eu previa, mais uma vez, agora através de uma live. A nossa vontade é muito grande do retorno, para contar com a sua presença, a sua facilidade em passar as questões para nós. É realmente uma palestra muito bem-vinda, sempre temas muito presentes, e eu quero que a senhora receba as melhores palmas aí de forma virtual da ABAME, dos nossos associados que estão presentes. E hoje, excepcionalmente, como a tradição, viu, Carolina, da ABAME, nas últimas terças-feiras do mês, tem o nosso bolo, tudo, os aniversariantes se sintam abraçados pelo aniversariante do mês. E eu convido todos agora, principalmente a Sula, que adora biscoitinho, irmos comer o bolinho, o biscoitinho, o salgadinho, de forma virtual. Sim, professora, olha, eu estou nesse rol, viu? Porque domingo é meu aniversário, então pronto, eu também vou comer. Parabéns, muitas felicidades, muita saúde. E amém, até o próximo encontro. Até o próximo encontro, se Deus permitir, com certeza será.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado a todos, mais uma vez, Obrigada. pela presença e participação. Muito bom, excelente. Boa noite a Obrigada todos. pelos parabéns, Sidney. Eu também estou nesse hall. A Nilza faz aniversário dia 28 Parabéns, também. Eu sei disso. Vai- 28. Parabéns a Opa. todos os aniversariantes, doutora Rosângela, professora Rosângela, parabéns antecipadamente, Nilza também. E muito obrigada mais uma vez pelo encontro maravilhoso, que realmente foi um tira-dúvidas, né, Sidney? Foi a Isso nossa aí. última terça-feira do mês, foi um tira-dúvidas aqui com a professora Rosângela. Foi muito bom, muito produtivo, muito profícuo, muito bom mesmo. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado. noite, fiquem com Deus. Boa noite, vou encerrar aqui. Boa noite, saúde a todos. Amém. Boa Saúde, noite. Vânia. Boa noite. Boa noite.